Imagine comigo, você abre os olhos numa segunda-feira comum. O dinheiro não está caindo do céu, a conta bancária parece sempre tímida e a sensação é de que você está preso a um único caminho, a um único salário, a um único destino. Mas e se eu te disser que essa sensação é falsa? Que o dinheiro não nasce de grandes investimentos, e sim de ideias bem usadas e habilidades que você já carrega, mas talvez ainda não tenha percebido? Existe um ponto de virada na mente humana, um momento em que você descobre que riqueza não depende do capital inicial, mas da capacidade de transformar um recurso invisível em algo palpável, a sua criatividade e a sua iniciativa. Napoleon Hill, no clássico Que Abriu os Olhos de Milhões, nos lembra que toda conquista começa com um desejo ardente e com uma ideia. A ideia é um capital, talvez o maior. Ele diz que as pessoas mais ricas do mundo não começaram com dinheiro, e sim com uma visão. E quando se fala de múltiplas fontes de renda, esse princípio é ainda mais verdadeiro. A renda não nasce da multiplicação de horas, mas da multiplicação da utilidade. Quando você entende isso, deixa de viver apenas do seu esforço físico e passa a viver da sua capacidade de gerar valor para muitas pessoas ao mesmo tempo, sem necessariamente estar presente. Quando Jesus Cristo contou a parábola dos talentos, ele não estava apenas falando sobre dinheiro, mas sobre como Deus espera que cada pessoa multiplique aquilo que recebe. O servo que escondeu o talento e devolveu apenas o que havia ganhado foi repreendido, não porque fez algo ilícito, mas porque desperdiçou o potencial do recurso. Isso é exatamente o que você faz quando acredita que só pode ganhar dinheiro com o que já possui no bolso. A sua mente é um depósito de talentos, e se você enterrá-la sob medo, procrastinação e pensamentos de escassez, estará repetindo o erro daquele servo que devolveu apenas o mesmo talento, sem multiplicação. E talvez você pense, mas eu não tenho habilidades. Tem sim. Você acha que não sabe vender, mas se comunica todos os dias com pessoas ao seu redor. Você acha que não é capaz de ensinar, mas sempre explica algo para alguém. Você acha que não pode criar nada, mas já resolveu problemas, já encontrou atalhos, já aprendeu coisas que outros ainda não aprenderam. Só que você nunca transformou isso em renda. Porque ninguém te ensinou que renda também é conhecimento, informação, organização, conexão humana. Zero capital não significa zero recurso. Significa apenas que o recurso não está em notas de papel. Está no invisível. Hoje, eu quero que você entenda algo. A sua mente é uma máquina de produção. Você só precisa ajustá-la. A maioria das pessoas busca renda apenas onde já enxergam renda. Querem vender algo que é físico, compram produtos, investem em mercadorias. Mas há 3 formas de criar múltiplas fontes de renda sem capital físico. A renda baseada em habilidade, a renda baseada em conhecimento e a renda baseada em colaboração. Quando você domina qualquer uma delas, você abre portas, cria sistemas e, com o tempo, a renda passa a fluir, mesmo quando você não está mais envolvido diretamente. Esse processo começa por um gesto simples: parar de ver dinheiro como algo escasso. Na Bíblia, Provérbios diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Quando você se dedica às possibilidades, Deus abre caminhos. Ele não entrega dinheiro pronto, ele entrega oportunidades. A pessoa que acredita que tudo permanece igual nunca percebe as ideias nascentes, só vê problemas. Mas a pessoa que entende que Deus se manifesta através de portas sutis, começa a reconhecer o valor escondido em coisas comuns. E é exatamente isso que transforma alguém com zero capital em alguém com múltiplos fluxos de renda. Entrar nesse caminho exige outra coisa: humildade. Você talvez precise começar pequeno, oferecer um serviço simples, cobrar pouco, testar,
avaliar, melhorar. O erro de muitas pessoas é esperar a ideia perfeita para começar. Elas pensam que precisam reinventar o mundo para ganhar dinheiro, quando, na verdade, precisam apenas entender o mecanismo humano. As pessoas pagam por solução, por conveniência, por clareza, por atalhos. E você já pode oferecer qualquer um desses elementos agora, sem gastar um centavo. Foi isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar os maiores magnatas da história. Nenhum deles ficou rico apenas fazendo mais força, mas fazendo mais sentido. Eles criaram valor para muita gente ao mesmo tempo. Quando você trabalha por hora, sua renda é limitada pelo tempo que você possui. Quando você trabalha por solução, a renda é limitada apenas pelo número de pessoas que você pode alcançar. A internet tornou isso multiplicável. Você pode vender algo invisível para centenas, milhares de pessoas. Orientação, consultoria, curadoria, edição, organização. O mundo está pagando hoje, neste exato segundo, por coisas que não existiam há 5 anos, porque alguém decidiu transformar sua habilidade em fonte de renda. Jesus não disse, vai e multiplica apenas quando tiver recursos. Ele disse, vai e multiplica. Os discípulos começaram sem dinheiro, sem status, sem estrutura, e mudaram o destino da humanidade. O impacto que você gera não está no tamanho inicial, mas na coragem de colocar um talento em movimento. Quando você move algo, Deus move o resto. Se você tiver coragem de ver o que pode oferecer ao mundo, a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Quando você começa a oferecer algo para alguém, você cria a sua primeira fonte de renda. Muitas pessoas se perdem porque esperam ganhar 1.000, depois 5.000, depois 10.000 por mês. Só que riqueza começa com R$30, depois R$60, depois R$200. É como a semente do grão de mostarda que Jesus mencionou. Pequena, insignificante, mas com potencial de se tornar uma das maiores árvores. A multiplicação não está no tamanho inicial, mas no que você faz com esse início. Quando você presta um serviço simples, por menor que seja, você está ativando o princípio espiritual e mental de expansão. E agora vem algo que pouca gente entende. Múltiplas fontes de renda não significam necessariamente vários trabalhos. Não é sobre se cansar, não é sobre ter 5 empregos, trabalhar de manhã, de tarde, de noite e nos fins de semana. É sobre formar sistemas. Você pode começar vendendo uma habilidade uma vez, mas com o tempo você transforma essa habilidade em recurso para muitas pessoas. Quando você monta um método, um mini curso, uma consultoria padronizada, um e-book, um serviço de edição recorrente, você cria um fluxo que continua funcionando sem você estar plenamente presente. A diferença entre trabalho e renda é que o trabalho cansa, a renda cresce. Só que para chegar lá, você tem que aceitar a fase invisível. Aquela fase em que você cria, ninguém vê. Em que você posta, ninguém curte. Em que você comenta, ninguém responde. Napoleon Hill falava sobre isso com clareza. Os grandes empreendedores da vida precisaram persistir quando nada parecia acontecer. A mente medíocre desiste porque quer retorno imediato. A mente próspera entende que semeia hoje o que colhe amanhã. Quando você cria múltiplas fontes de renda, você está construindo plantios contínuos. Alguns germinam em 30 dias, outros em 6 meses, outros em 2 anos. E todos podem coexistir. Pare e pense. Você já fez algo que alguém elogiou? Talvez te pediram para organizar documentos, cuidar de redes sociais, consertar algo, revisar um texto, ensinar alguém. Isso já é renda. Você só não percebeu porque nunca colocou preço. E existem 3 caminhos de renda que você pode começar agora, com 0 capital. O primeiro é o conhecimento aplicado. Você sabe alguma coisa que alguém não sabe? Então você pode ensinar. Isso pode ser feito em vídeos curtos, consultorias individuais, PDFs simples.
Você não precisa ser especialista mundial, precisa apenas estar um passo à frente de quem ainda não sabe. Um passo. Só isso. Uma mãe que aprendeu a lidar com a ansiedade pode ensinar outras mães. Um estudante que aprendeu um método de memorização pode vender isso. Um profissional que sabe organizar a agenda pode vender sistemas. O mundo é carente de direção. O segundo é a habilidade comercializável. Talvez você saiba editar vídeos, criar artes, escrever textos, organizar planilhas, revisar contratos, fazer apresentações. Existem pessoas pagas todos os dias para fazer exatamente essas tarefas que elas já fazem naturalmente. O erro é achar que o mercado está saturado. Não está. Está saturado de quem faz mal feito. Mas quem entrega com excelência sempre recebe demanda. O mercado é como a parábola da pesca milagrosa. Parece que não há peixes, mas quando Jesus diz para lançar as redes do outro lado, a abundância aparece. A diferença é o lugar onde você lança. O terceiro é a colaboração. Você não precisa saber tudo sozinho. Se você conhece alguém que sabe fazer algo e você sabe vender ou organizar, você pode se tornar ponte. Muitas pessoas ficam ricas conectando talentos. Elas vendem serviços que serão executados por outras pessoas e recebem uma porcentagem. Não existe capital inicial, existe rede. Você resolve o problema de quem busca serviço e gera renda para quem executa. Você é o elo. O mundo precisa de elos. Isso é uma fonte de renda poderosa porque escala com velocidade. Você aprende a gerenciar demanda. Você vira dono de portas. Esses três caminhos, conhecimento, habilidade e colaboração, são sementes que você pode plantar hoje mesmo. A questão não é se funciona. Funciona. A questão é, você vai agir ou vai continuar esperando o cenário perfeito? A prosperidade não é fruto de quem pede, mas de quem constrói com o que tem nas mãos. Jesus multiplicou pães e peixes a partir de 5 pães e 2 peixes. Não foram 100 pães e 20 peixes. Foi pouco, foi quase nada, mas ele mostrou que Deus não precisa de muito para transformar pouco em abundância. Ele precisa de movimento. A sua vida financeira está pedindo movimento. E quando você começa a se mover, surge a etapa que separa quem prospera de quem apenas sonha. A consistência inteligente. Não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo, nem sobre se desgastar tentando abrir 10 frentes no primeiro mês. É sobre começar com uma fonte e transformá-la em base. Uma única fonte de renda deve ser tratada como raiz. A segunda, como um ramo. A terceira, como frutos. E os frutos, quando bem administrados, produzem novas sementes. Você não precisa de pressa. Você precisa de direção. A mente que corre sem mapa se perde. A mente que caminha com propósito alcança. Por isso, você deve entender um segredo que poucos revelam. O dinheiro gosta de ordem. Se você vive à deriva, tentando ideias novas toda semana, abandona projetos, pula de estratégia em estratégia, o dinheiro não chega. Prosperidade não é loteria, é construção. Mesmo Napoleão Hill, observando os bilionários da sua época, notou que todos eles tinham um padrão: foco intenso em uma ideia, expansão progressiva e só depois diversificação. Eles não começaram com 10 fontes, começaram com uma e ampliaram. A mentalidade de Jesus também nos ensina isso. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Se você não honra algo simples, não organiza, não entrega, não melhora, como espera que Deus te confie algo maior? Muitas pessoas dizem querer renda automatizada, renda passiva, investimentos grandes, mas não conseguem manter o compromisso de entregar um serviço por 30 dias. Não conseguem publicar conteúdo 3 vezes por semana. Não conseguem atender um cliente com excelência. Deus honra a fidelidade, não a ansiedade. É nesse ponto que a grande virada acontece. Porque quando você entende que sua primeira fonte de renda é um laboratório, tudo muda.
Você aprende a negociar, aprende a ouvir clientes, aprende a precificar, aprende a apresentar sua habilidade. Você começa a adquirir capital intelectual. E a partir desse capital, não financeiro, mas de experiência, você cria soluções mais sofisticadas. O que antes era um simples serviço manual, agora se torna um método. O que antes era atendimento individual, agora se torna consultoria em grupo. O que antes era uma tarefa, agora vira uma estrutura vendável, replicável, ensinável. E então surge o segundo nível, renda que não depende totalmente do seu tempo. Aqui você começa a gravar aulas, produzir materiais digitais, criar produtos que podem ser vendidos 10, 100, 1000 vezes. A internet elimina a limitação física. Imagine criar um mini curso sobre algo simples, como organizar seu celular para a produtividade, como vender bolo pelo Instagram, como fazer redação sem travar, como usar Canva para vender artes, como fazer postagens virais para comércios locais. Não importa o tema, importa o problema que você resolve. O mundo inteiro é um mar de pessoas com medo, dúvida, falta de clareza. E você só precisa ser o pescador que joga a rede no ponto certo. Mas talvez você esteja pensando, e se ninguém comprar? Todos passam por esse medo, até os maiores. A mente humana é programada para evitar rejeição. Só que rejeição é apenas silêncio temporário. Se 10 pessoas ignorarem, a 11ª presta atenção. Se 20 não comentarem, uma vai comentar. O segredo é continuar falando com o mundo até encontrar quem precisa te ouvir. Jesus falava para multidões e ainda assim muitos não entendiam. Ele não desistiu por causa dos que não compreendiam. Ele caminhava pelos que tinham ouvidos para ouvir. E é aqui que precisamos trazer um elemento espiritual que não se discute em livros de negócios. Prosperidade não é só técnica, é estado de espírito, é convicção, é a certeza de que você não está sozinho. Quando você entrega ao mundo algo que ajuda, você entra em alinhamento com a lei divina da multiplicação. Quando você resolve um problema de alguém, Deus resolve um problema seu. Quando você expande a vida de outros, sua vida se expande. Isso é tão real quanto as leis da física. Eu sei que você já percebeu que não dá para depender de uma única fonte de renda, mas o medo do como paralisa. Então olhe para a simplicidade. Sua segunda fonte de renda pode ser apenas um atendimento à noite. Um serviço que você faz 3 vezes por semana. Um projeto que você vende para 2 pessoas no mês. Você não precisa começar grande. Você precisa começar inevitável. A pessoa que começa inevitável vira incontornável. Conforme você cresce, vai perceber que múltiplas fontes de renda não são apenas fontes financeiras, são fontes de identidade. Você deixa de ser alguém que precisa para se tornar alguém que provê. Você abandona o papel de buscador de oportunidades e assume o papel de criador de oportunidades. E a partir desse momento, as portas começam a se abrir sozinhas. Você encontra parcerias, clientes aparecem por indicação, pessoas te procuram porque ouviram falar do que você faz. Isso é fruto da consistência, e a consistência é a linguagem favorita da prosperidade. O maior erro é esperar a estrutura. Deus nunca pediu estrutura antes do movimento. Ele disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar. O mar só se abriu depois. O movimento precede o milagre, e o milagre na vida financeira é a multiplicação. Quando você compreende isso, você passa a olhar para a sua realidade com olhos diferentes. Deixa de perguntar, será que dá? E passa a afirmar, eu vou descobrir como. E essa simples troca de mentalidade transforma você em um criador de renda, com 0 capital inicial, mas com uma mente rica e pronta para florescer. Quando sua primeira fonte de renda cresce, você começa a perceber um fenômeno curioso.
As pessoas começam a te enxergar como alguém que sabe resolver um problema específico. Esse reconhecimento é ouro. Ele abre portas que você nem sabia que existiam. Aqui surge a terceira fonte de renda: oportunidades que chegam até você. Alguém pede para você ensinar o que faz. Alguém sugere uma parceria. Alguém oferece um cliente que não pôde atender. Não é mais você correndo atrás, é o mercado vindo até você. E é nessa fase que você deve evitar um erro fatal: aceitar tudo. Não confunda expansão com desespero. Expansionar significa escolher o que fortalece suas raízes. Se você aceita cada proposta que aparece, começa a se dispersar. Você perde qualidade, você perde foco, e quando a qualidade cai, o fluxo de renda seca. A construção de múltiplas fontes não é sobre quantidade, é sobre coerência. Sua renda deve conversarem entre si como um corpo com membros que trabalham juntos. Jesus nos mostrou isso ao ensinar que uma casa dividida contra si mesma não prospera. Se você cria 3 fontes de renda que competem pelo mesmo tempo, pelo mesmo esforço, pela mesma energia mental, você se destrói. Mas se cria fontes que se alimentam umas às outras, você cresce. Quem presta serviço pode vender consultoria. Quem vende consultoria pode vender curso. Quem vende curso pode vender comunidade. É uma escada, uma estrutura, e cada degrau reforça o outro. E quando as primeiras fontes já andam sozinhas, você começa a entrar no 4º nível de prosperidade, renda que vem de ativos invisíveis. Aqui você monetiza sua reputação. Sua experiência vira autoridade. Sua autoridade vira valor. Você pode cobrar mais, porque agora você entrega transformação, não apenas informação. Você diz menos, mas o que diz move a vida de quem te ouve. Napoleon Hill chamaria isso de automagnetismo da mente próspera. Quando você se torna imã, o dinheiro não corre, ele flui até você. Mas para chegar aí, você deve lembrar de algo que toda prosperidade espiritual carrega: disciplina. Muitos acreditam que a fé substitui esforço. Não substitui. A fé orienta. O esforço constrói. Deus não manda colheita sem plantio. Ele não faz aparecer frutos sem que você tenha comprado sementes de tempo e colocado no solo da ação. Seu trabalho é mover a terra. O milagre é dele. Quando você começa a ver o dinheiro como consequência e não como objetivo, você muda. Pessoas que perseguem dinheiro se desgastam. Pessoas que perseguem propósito prosperam. Jesus nunca falou: busque riquezas. Ele disse: busque primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A renda que você cria deve refletir quem você está se tornando. Se ela te suga, te diminui, te esvazia, não é prosperidade. Prosperidade é expansão da alma. Pilpas, utilidade ao mundo. Piltas, estabilidade financeira. E no final, quando você olha para trás, percebe que criar múltiplas fontes de renda com 0 capital nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre coragem. Foi sobre quebrar o ciclo de medo. Foi sobre decidir que o que você sabe serve para alguém. Foi sobre colocar seus talentos em movimento e deixar Deus multiplicar. Você começa com uma ideia, depois uma habilidade, depois uma parceria, depois um produto, e sem perceber, constrói uma vida onde seu tempo não é sua única moeda, onde você pode respirar, onde você pode crescer sem implorar aos ventos, porque você aprendeu a navegar. E quando tudo isso começar a acontecer, continue plantando, continue conversando com o mundo, continue oferecendo soluções. A prosperidade não é uma meta final, é uma jornada viva, contínua, onde o próximo cliente chega enquanto o último ainda está agradecendo. E um dia você acorda e percebe que a vida que você ora pediu se tornou a vida que você construiu. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi inevitável. Agora, se esse conteúdo despertou algo em você, guarda essa chama.
Continua comigo nos próximos vídeos, porque você ainda não viu o que sua mente é capaz de construir quando Deus está no processo e sua determinação está no volante.